Oi, gente, parte 2 agora dos nossos slides de sistema respiratório. Parte 2 serão as doenças do trato respiratório superior e vou fazer a parte 3, doença do inferior, tá? Para facilitar para vocês. Tudo vai ficar salvo no AVA, tá? Então, tendo em vista que nós já conhecemos as anatomias do sistema respiratório, a fisiologia, o que é ventilação e o que é respiração, tá? Lembrem, ventilação, entrada de ar e saída de ar, são o movimento que ocorre. Respiração são as trocas gasosas, tá? Agora a gente vai conhecer as doenças. Vocês lembram lá no início dos slides que nós temos todos os órgãos do trato respiratório superior e inferior? Pois então, a partir deles a gente vai conhecer as patologias que acometem tanto o superior como na parte 3 o inferior, tá? Então tá, vamos de ites? Com certeza vocês já ouviram falar nas tais ites, né? Rinite, sinusite, faringite, laringite e mais duas que eu coloquei. Mas eu quero destaque para rinites, marquem sinusites, faringites e laringites, tá? Essas são as importantes. O que é rinite, gente? É quando tem alguma infecção na cavidade nasal. Lembrem, cavidade nasal é a parte interior do nosso nariz. Sinusite, lembra que eu falei da sinusite? Então, nos seios paranasais, na parte ali da maçã do rosto. Geralmente, quando tem isso, a pessoa fica inchada, dói, é vermelhidão, tá? Faringite, como o próprio nome diz, faringe. Tonsilites nas tonsilas palatinas, vamos ver o que é depois. E adenoidites na adenoide, que daí vocês já tenham ouvido falar o que é adenoide, aquela carne que cresce ali perto do nariz. E laringite, infecção da laringe, algum problema na laringe. Pessoal, vamos lá então para rinite. Conhecer, vocês só vão conhecer mais, tá? O que é rinite? Ela pode ter uma inflamação aguda ou uma infecção na mucosa da cavidade nasal, tá? Ela pode ser tanto infecção por micro-organismos quanto por alguma alergia. Vocês muito provavelmente já tenham ouvido falar da rinite alérgica, mas não da viral. A rinite viral é aquele resfriado que a gente diz, não é uma gripe, é um resfriado que a gente vai ver os sintomas na sequência, tá? O vírus que a gente... O que causa a rinite viral é o adenovírus, tá? Mas isso vocês não precisam saber, tá? Ela é muito comum na infância, quando muda a temperatura, quando a pessoa tá com a imunidade baixa, esse vírus pode se alojar e causar um resfriado. Vírus tem tratamento? Não. O que a gente vai tratar neste caso de rinite viral? Vai tratar os sintomas, tá? Lembrem disso, rinite viral trata sintomas, é o resfriado. A rinite alérgica, pessoal, é aquela rinite que surgiu mais recentemente e ela é causada por algum alérgeno, ou seja, a pessoa que tem alergia do pó, alergia da fumaça, alergia do frio também pode ter, alergia de algum remédio, da floração, então são N alérgenos. Como é que eu vou poder saber isso, pessoal? Existem nos laboratórios exames específicos. Talvez, se vocês já tiveram imunologia ou vão ter, a gente possui uma imunoglobulina que é a IgE, que é a imunoglobulina específica para alergias, tá? Então, se a pessoa fizer esse exame IgE específica para pólen, vai dizer se ela é ou não é alérgica. IgE específica para ácaro, se ela é ou não é alérgica. IgE específica para pelo de gato, pelo de cachorro, então tem milhares de exames que podem detectar. Mas o que esses exames são caros, muitos convênios não cobrem, então os médicos optam nesse caso, assim como na rinite viral, por tratar os sinais e os sintomas. Esses sinais e sintomas, tenho certeza que todos vocês já tiveram. Nariz entupido, irritação, espirrar constantemente, o olho fica vermelho, a gente lacrimeja muito, a gente fica cansado, começa a correr o nariz. Muitas vezes o resfriado, propriamente dito, quando ele é infeccioso, ele traz febre, traz muita dor muscular, tosse e até dor de cabeça. São os tradicionais sintomas de resfriado que estão presentes nas rinites. Opa. Continuando, gente. Agora nós vamos falar sobre sinusite. Lembra que eu mencionei lá no início a presença dessa doença? O que acontece?
ocorre quando a gente tem uma infecção respiratória mal curada, tá? Então, os seios nasais inflamam e, consequentemente, aqui, assim, ocorre a inflamação, é o que eu falei pra vocês. Tu tem muita dor, esse local incha, tem muito pus na secreção nasal, tá? Pessoal, outra característica que ocorre na sinusite, quem já teve sabe, são dores de cabeças muito intensas, tá? E a pessoa fica com dificuldade de sentir cheiro e gosto na comida. Então, os seios paranasais, eles têm essa característica, eles inflamam por uma infecção mal curada, tem muita dor, tem gente que até já confunde por dor de dente, porque é bem na parte da maçã, tá? A pessoa tosse, mas sintomas característicos, lembram disso? Secreção nasal com bastante pus, dor nas partes dos seios paranasais, que é ali em cima do rosto, embaixo do olho, cansaço e o nariz começa a entupir também, tá, gente? Então, diminuição da capacidade de sentir cheiro é bem característico, tá? Dando sequência às patologias do trato respiratório superior, vocês vão ver que vocês vão sempre associar anatomia e patologia. A gente teve cavidade nasal, a gente teve, que são as rinites, a gente teve as faringites, tá? A gente teve a sinusite e agora nós vamos para faringite, desculpe, tá? Então, rinite, sinusite, rinite na parte da cavidade nasal, sinusite nos seios paranasais, que é na parte ali em cima da maçã do rosto, e faringite é o que nós normalmente conhecemos por dor de garganta, tá? Então, ela pode ser causada por vírus, na maioria dos casos, a faringite, ou por uma bactéria, tá? Se vocês conseguirem olhar essa figura, aqui a gente tem as amígdalas. Vocês lembram que tem gente que tira amígdalas em função de inflamarem constantemente? E o que é a faringe? É esse espaço aqui, tá? Essa faringe, ela inflama e muitas vezes ela tem infecção bacteriana, então o médico precisa dar, na maioria dos casos, antibiótico quando ocorre sinal de febre, tá? Quais são os sinais de uma faringite? Elas são as tonsilas, que é essas partes do palato, toda a garganta aqui, elas ficam diferenciadas, vermelhas, os médicos mandam a gente abrir para olhar, tá? Em alguns casos surgem as bolinhas embaixo ali no pescoço, na região, que são os linfonodos que estão aumentados. A pessoa tem febre, cansaço, tem dificuldade de sentir cheiro, começa a tossir muito e tem ainda a rinite como um sintoma conjunto, tá? Se for viral, vai regredir de 3 a 10 dias e vai ter que ser tratada com tentar diminuir os sintomas. Se for bacteriana, que quem vai ver é um médico, eles vão sugerir o uso de algum antibiótico, tá? Então, quem verifica se é viral ou bacteriana, o que seria o ideal, gente? Coletar secreção e fazer um exame de antibiograma, ver se de um exame de cultura, ver se tem presença de bactéria e se existe algum antibiótico adequado. Mas muitas vezes vocês vão ver lá na parte dos medicamentos, os médicos indicam uma azitromicina, um clavulin, entre outros, tá? Se for bacteriana, viral, tem que esperar regredir os sintomas, tá? Mas eu destaquei essa parte aqui, que tem muitos adultos, principalmente, que tem uma faringite crônica, que ela é contínua, tá? Quem são esses adultos? Pessoas que vivem em ambientes com ar poluído, com ar que tenha muitas partículas que invadem o nosso sistema respiratório, como é o caso de pacientes que trabalham em marcenarias, que trabalham em locais onde tem destruição de pedras que geram essa poeira, tá? Eles têm muita tosse. Em alguns casos, o uso de álcool e tabaco piora essa faringite crônica, certo? Continuando com essas infecções do trato respiratório superior, talvez como tonsilite vocês não tenham ouvido falar, mas amidalite sim, né? Amidalite é a inflamação disso aqui, olha o tamanho aumentado. Olha essa vulva que a gente enxerga quando abre bem a boca lá na frente do espelho. As amígdalas, elas aumentam de tamanho. As amígdalas, gente, são conhecidas anatomicamente por tonsilas, tá? Então, elas aumentam de tamanho. O médico consegue ver bem que é amidalite. A presença dessa mancha purulenta aqui é característico, tá? Porque
qual é o principal causador? É uma bactéria, a Streptococcus do grupo A, tá? Streptococcus aureus, que é o principal deles. Então, olha só, tem uma infecção, tem bactéria. O que a pessoa sente? Ela tem febre, ela tem dificuldade de engolir, ela começa a ficar rouca, tá? E não consegue comer. O médico vai lá, a febre é bem característica, 38, 39 graus. A pessoa vai consultar, não tome antibiótico sem receita, vai lá e consulta. E o que o médico faz? Ele prescreve um antibiótico. Muitas vezes uma azitromicina é suficiente, mas muitos estreptococos, que são essas bactérias, eles já são resistentes. Então, o que o médico prescreve? Um clavulin, gente, que é amoxicilina mais clavulanato. Vamos ver depois, mas para vocês entenderem. Esse clavulin, ele é composto por 2 antibióticos que são sinérgicos. Então, eles, pelos fatos de serem 2 na formulação, eles têm uma ação muito mais ampla e muito mais rápida e são bem importantes nesse caso. O que acontece, gente? Muitas pessoas sofrem com infecções recorrentes das amígdalas. Tanto que talvez vocês já tenham ouvido falar de pacientes que tiram as amígdalas para que não tenham que viver constantemente com o uso de antibióticos, porque esse Streptococcus, ele pode fazer parte da flora normal ali, mas ele pode se tornar patogênico, certo? Então, a última doença da parte do trato respiratório superior é a laringite, tá? Que normalmente é inflamação, tá? E quando ela acontece, gente, principalmente, como eu falei, assim como a doença de pacientes que têm faringite crônica, que é a exposição à poeira, além de faringite, elas podem causar laringite, ou uso abusivo da voz, paciente que fuma, paciente que fala muito, ou professora que fala muito, tá? Já tive laringite em função disto. E a principal característica é a alteração do tom de voz. Então, o médico já vai avaliar, vai ver que tem. Eles usam lupas, eles botam um palitinho na boca. E, na maioria das vezes, esses são inflamações que esses itens causam. Mas pode ocorrer uma infecção viral, tá, gente? E quando que ocorre essa infecção viral, essa laringe infestada por vírus? Quando o paciente está imunodeprimido, que está com imunidade baixa, tá? Então, inflamação da laringe por uso abusivo da voz ou exposição à poeira. Infecção por vírus, ou ainda quando a gente é submetido a alterações bruscas de temperatura, o paciente tá lá num calorão, entra no banco, ar gelado. O que acontece? Pode ocorrer uma inflamação. Outra coisa, quando o paciente tem deficiências dietéticas ou está desnutrido, também pode atingir, porque acaba baixando a imunidade, tá? E é normal pacientes terem laringite no inverno em função de temperatura diferenciada, dormir no ar quente, tá? Mas lembrem, como característica principal, gente, é a alteração da voz, como eu já falei, ou não consegue falar, além de uma tosse muito intensa como forma de eliminar esses sintomas, certo? Eu comi um slide que fala das partes ali, o próximo, que seria doença do trato respiratório inferior. Mas até aqui, até a laringite, vai a parte 2 dos nossos slides. Doenças do trato respiratório superior, tá? O que eu quero que vocês guardem é o nome, os sinais e sintomas. É bem tranquilo, é bem teórico, é bem desgastante. Talvez eu tenha falado demais. São doenças, inflamações que muitos talvez tenham, mas que vocês precisam conhecer, porque vai ter muito medicamento que vai agir aí, tá? Obrigada pela parte 2. Daqui a pouquinho vamos para a parte 3.